Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou o Alan Henrique e o Clique é onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Bem, hoje eu assistindo uma aula na internet, eu tive uma ideia que eu pensei sobre... Já viram aqueles filmes? Pensei sobre esse assunto. Filme onde as crianças viajam junto com os pais e tá aquelas crianças toda triste, aborrecida, porque na verdade eles foram obrigados a se mudar de cidade e os pais estão todo animados porque daí vai mudar por causa de um emprego, alguma coisa assim, porque lá vai ser melhor ou porque vai conseguir mudar para a carreira que ele sempre teve vontade ou foi transferido pela própria empresa e as crianças estão tristes porque daí falam, a gente vai deixar nossos amigos para trás e tal. Porque acontece o seguinte, isso aí ilustra bem isso daqui, o que eu vou trazer para vocês hoje, sobre a personalidade e os nossos papéis sociais. Em um jeito correto, uma organização que nós sejamos corretos, a gente vai deixar a nossa personalidade como sendo o centro das coisas, ó. Personalidade. Ela é o centro. E tudo que está à volta, eu coloquei só 3 aqui, mas tudo que está à volta são os nossos papéis sociais. Por exemplo, a gente desempenha um papel como um membro de uma igreja, a gente desempenha um papel político, né? Ou como político, ou como militante, ou como eleitor, certo? Ou como estudioso, coisas desse tipo. E a gente também exerce o nosso papel social, como por exemplo, o nosso emprego. Certo? Agora, se acontece o seguinte, se a gente coloca aqui a nossa personalidade, aquilo que nós realmente somos, ou seja, aquilo que sobra, se pegar você e tirar você de onde você está e pôr em um lugar onde você nunca esteve. Isso que sobra é o seu centro. Geralmente a gente fala, a nossa personalidade é tudo que sobra quando a gente sai de um lugar para outro, é a única coisa na gente que não muda. Não, na verdade nós podemos substituir a personalidade como o centro da nossa vida e colocar como a pedra que nos identifica um papel social. Então a gente coloca aqui, pode ser um gosto, por exemplo, você pode colocar aqui no centro e você deixa para o lado. Vamos por aqui então. Que você deixa a sua personalidade aqui no cantinho, ó. Você deixa a personalidade aqui no cantinho. Ela fica de escanteio. E aqui no centro você coloca a sua preferência sexual, seja hétero ou seja homo. Você coloca a sua vida sexual como se fosse a sua identidade. Não, eu sou machão, não, e sou florzinha mesmo, negócio, entendeu? Você pega e coloca aquilo que você gosta na cama como a única coisa que é o centro da sua vida. Você coloca aqui a sua religião, você coloca aqui a sua visão de mundo, como por exemplo o seu ateísmo. Você coloca aqui no centro o seu estudo, a ciência. Você coloca aqui no meio um hobby seu, um hobby. Você coloca aqui dentro um vício, por exemplo, eu sou um chocolatra, eu adoro chocolate, chocolate é minha vida. Você coloca um vício aqui, ó, para ser o centro da sua vida. Então o que acontece? Todo o restante definha. Todo o restante ele definha. Por quê? Porque quando a personalidade ela é o centro, essas coisas aqui elas flutuam, elas aumentam ou elas diminuem. Mas quando a personalidade permanece, essas coisas aqui em volta podem flutuar porque o centro está fixo. Mas quando você vem para esse lado aqui, onde você joga a sua personalidade para escanteio e você coloca um vício, uma posição política, um gosto sexual, um hobby, uma diversão sua, uma religião, uma crença na ciência. Você imagina, por exemplo, quando aparece uma descoberta que mostra que muitas das coisas da ciência não está da forma como você acredita. Evidências da interferência de um ser superior acontece e você é ateu. Ou quando sistemas dogmáticos que você sempre acreditou, a forma como o mundo sempre aconteceu dentro da forma da religião, e aí você vê a coisa acontecendo de uma forma totalmente diferente do que você acreditava, e daí prejudica.
e quando você não pode mais praticar o seu hobby, e quando aquele seu vício está te matando. Percebeu? Então, quando você coloca coisas que não são a sua personalidade no centro para poder lidar com essas flutuações, a personalidade definha. Então, na hora que você conversa com uma pessoa dessa daqui sobre política, por exemplo, ela pode escutar uma versão diferente, porque se você trazer uma coisa, uma informação que a force a mudança da visão política dela, a personalidade dela está intacta. A mesma coisa no seu emprego, quando a pessoa é demitida. A mesma coisa, aqui eu coloquei de igreja, né? E de igreja. A mesma coisa na religião, quando aparece uma evidência de que existe um outro dogma de uma outra religião que pode estar servindo mais a Deus do que na igreja que você frequenta. Então você consegue receber essa informação das outras pessoas, receber essa informação do mundo exterior, mas a sua personalidade está intacta. Você pode modificar um pouco essas coisas aqui. Agora, quando a pessoa coloca a religião dela como centro, ela não pode escutar uma opinião diferente sobre a religião. Por que ela não pode? Porque você não está mexendo em uma coisa onde ela consegue mexer, onde tem uma margem de manobra para aumentar ou diminuir, para modificar, para girar ou coisas desse tipo. A religião dela não está aqui, a religião dela é o centro dela. Então, na hora que você vem e dá uma pancada, achando que aquela pancada vai fazer a pessoa acordar para a realidade que você enxerga e vai forçar ela a entender, ela vai te repudiar muito. Por que ela vai te repudiar? Ela vai se defender, porque aquilo ali na cabeça, para a forma como ela desenhou a estrutura dela, aquilo não é uma parte da vida dela, um papel social, que são essas esferas em volta de nós, que são o nosso papel como membro de igreja, nosso papel como eleitor, nosso papel como estudante, nosso papel como pai, filho. Esses papéis não é o centro da vida dela. Então, é a mesma coisa da pessoa vir e atacar a sua personalidade diretamente. Você vai precisar se defender. Tá correto fazer isso? Defender o seu centro é correto. É correto. Todo mundo tem que defender a sua essência, tem que defender o seu centro, tem que se manter em uma postura rígida, um pontinho fixo. O problema é quando esse ponto fixo é um papel social. É algo que, na verdade, não é fixo. Só você é você. Então essa é a única coisa fixa que nós temos. Só eu sou eu. Então o eu, essa minha personalidade, ou seja, essa persona, essa pessoa, essa coisa que sobra quando tudo o que está em volta de mim é retirado. É o que sobra. Se o que sobra é um papel social, quando aquele papel social perde importância, perde valor, modifica, crise de identidade. Percebeu? Então, esse daqui, na verdade, ele é uma teoria para o nosso dia a dia, que é o seguinte: tenha paciência e tente ler a pessoa com que você está conversando e leia você próprio também, se você não acaba colocando como seu centro uma das coisas que, na verdade, deviam ser os auxiliares do seu centro, para te fazer viver melhor, viver em sociedade. Então, faça essa análise quando você for conversar com uma pessoa também. 2 dicas aqui. Tente ver se ela realmente coloca a personalidade dela como centro ou se ela coloca aquela coisa que vai ser colocada em discussão, em conversa, como principal. Então, desvie do assunto. Desvie do assunto e tenha paciência, porque essa pessoa aqui, ela está defendendo o centro dela, o que é certo, mas o problema é que ela colocou como centro dela, não ela, outra coisa. Então, compaixão com essa pessoa e tente mostrar para ela que ela é muito mais importante do que as crenças ou coisas e realmente ajude ela a colocar que para ela, só ela é ela e ela tem que ser ela, certo? Então, esse é o clique de hoje. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.